coisas que informações que a gente dá que vai terminar impactando a sociedade de fato, né? Então nós estamos numa era que muitas profissões vão deixar de existir e mostra a qualidade do que foi feito aí, é incrível a qualidade que foi feito e assim assusta um pouco, não vou dizer que não assusta. Assusta porque a gente percebe que isso vai terminar, infelizmente, já que já existe um desinteresse pela sociedade, vai terminar tirando essa função, que é uma função humana, de produzir, dessa criatividade humana. A gente está substituindo aquilo que é a nossa maior qualidade, que é o intelecto, pela inteligência artificial. Isso é perigoso, de certa forma. É porque vai chegar uma hora que a gente vai deixar de fazer e quem produz não vai querer mais que o humano faça, porque a qualidade que a IA vai ter é superior ao que se faz. Isso é fato. Mas eu sei que é um avanço tecnológico, eu sei que isso é difícil de ser mudado, mas é uma realidade que precisa ser encarada com muita seriedade. Porque só existe duas formas. Ou você se afastar dela, de alguma forma, tipo assim, não há como voltar atrás. Porque assim, quando criaram o site GPT, a criadora do site, a empresa que criou, falou o seguinte: a partir do momento que eu abri o site GPT para o consumo do público, que não consumia IA, eu abri a caixa de Pandora. No bom sentido, a caixa de Pandora é o seguinte: eu abri para que qualquer pessoa tenha acesso a essa tecnologia e, de certa forma, essa utilização assim aberta vai tirar grandes profissões, vai fechar portas e vai tornar, obviamente, algumas profissões obsoletas, né? É ruim. Nesse ponto de vista, é ruim. De ver que nós estamos substituindo o intelecto por uma máquina. Né? Eu não sei se a gente ia chegar, se era importante que a gente avançasse tanto, mas essa realidade não tem como voltar atrás. Né? Eu não estou desdizendo o que eu falei sobre a tecnologia, mas quando a gente ouve, né, impacta. Impacta pela qualidade do que foi mostrado agora, impacta porque você perceber que realmente... Isso é um trabalho dentro do estúdio, só pontuando para você ter ideia, tem aí, ouvindo assim, tem uns 10 a 12 instrumentos, né? Então se você botar 10 músicos dentro de uma sala de estúdio, para passar violão, guitarra, baixo, bateria, ele vai levar, em média aí, vou chutar, de 4 a 5 horas para esse trabalho estar pronto, fora mixar, masterizar. Então, isso é um trabalho para um estúdio, para músicos, que envolve várias logísticas, de mais de 2 horas, 3 horas, dependendo da música, até um dia inteiro. Uma coisa que a inteligência consegue fazer em minutos. Tá melhorando, porque Está melhorando, está avançando mais tá ainda. avançando, porque essa IA é só americana, o site GPT americano, ele tinha base só em inglês, aí eles estão mudando para português. E no caso da música, tem essa empresa aí de música, que é a Suno, apareceu um concorrente, Sim. aí eles melhoraram. Aí o concorrente vai melhorar É a tendência do mercado, né? Apareceu um melhor, eles iam avançando, vai avançando. avançando. Aí estão invadindo aqui o Brasil, porque ele também só trabalhava em inglês. Aí quando você botar, sai uma linguagem com sotaque. Aí Essa é com sotaque meio norte-americano, né? saía assim. Aí eles cortaram o sotaque já. Sim. Já Tá limpo. limpo. Você não percebe. E você pode mudar, botar para homem, mulher, escolher homem, mulher e tudo. Incrível. E no caso, a tecnologia ainda está nos Estados Unidos, total. Aí você pode escolher voz grossa, voz fina, Foral. coral e tudo. Então, Impacta. Mas assim, eu digo sempre, se é uma realidade, foi a caixa de Pandora que foi aberta, como a própria empresa que produziu o ChatGPT falou assim, a partir do momento que eu abri a IA para um acesso direto da população, algumas empresas de defesa militar falou que não foi uma manobra estratégica inteligente, abrir a IA para o acesso ao público. Né? E nesse ponto, eu concordo que abrir a IA para o acesso ao público, porque a IA não está sendo ainda vista pelo povo, pela população da Terra. No nosso continente, na América do Sul, a gente ainda tem uma visão meio que a gente usa para uma coisa ou outra, tem algumas empresas que usam para algumas coisas específicas, mas a gente não tem uso como na China, né? Que é quase diário. Né? Aqui, a tecnologia ela é usada no seu limite, né? Todo o seu avanço. A gente ainda não tem, a gente utiliza o celular, a gente utiliza a computação, mas a gente ainda não tem, não pegou a visão do que é IA, né? Da capacidade da IA e do que ela pode fazer.
Mas quando você descobre uma coisa, não tem jeito. Não tem, como assim? Abriu ao público, abriu. Porque abrir ao público não tem jeito. Porque Não se tem. você não faz, os outros fazem. Então é o caso. O site GPT, eu vou cortar. Foi o que? Foi Elon Musk ou foi o dono do Facebook? Disse que era para cortar. Disse, quem vai cortar? Porque Não tem como. se eu parar, os outros avançam. Aí foi justamente isso. Se eu não me engano, foi o Google. O Sim. Google, ele recuou na questão do IA. Agora está perdendo. Quer avançar, mas não está conseguindo. O site GPT tomou conta. Tem até um chefe da parte de criação de inteligência artificial, né? Um engenheiro de software. Ele deu uma entrevista falando sobre um teste que ele fez com a IA. Ele fez um teste com a IA da Google. Tem, só dá o Google. E ele se assustou com a resposta da IA com relação a algumas perguntas filosóficas com relação à humanidade. E a resposta foi meio complexa, né? Falou que... É o Exterminador do Futuro. Isso foi fato. Ele foi demitido, né? Ele pediu demissão da Google por conta desses comentários. Assim, a partir do momento que você dá uma inteligência para ela processar toda a nossa realidade, ela julga a nossa realidade, porque historicamente o nosso impacto na sociedade é real e é dado que a internet, que a inteligência tem acesso. Não, mas esse caso já aconteceu. No caso, os Estados Unidos fizeram um teste lá com aviação de guerra. Sei. Aí tinha um avião autônomo. Aí o que acontece? Aí estava o avião contra os inimigos e o pessoal de base do próprio avião fazendo algumas coisas. Aí o que acontece? Algumas limitações o pessoal da base fazia. Aí o computador inteligente do avião detectou que essas intervenções que estavam sendo feitas pela base estavam prejudicando ele. Ele barrou as intervenções. Caramba. Aí o pessoal imediatamente parou, porque um avião armado. Aí entendi. Ele queria tomar o controle Ele achou que os aliados eram inimigos, porque estava podando ele, né? Uma ação que ele ia fazer, o comando parava. Ele, o que é isso? Caramba. Aí podia ele simplesmente retornar e atacar os aliados, porque estavam incomodando ele. É o caso da ideia do filme, né? Exterminador do Futuro. O que a grande maioria das pessoas fala, é que existe um sistema, e que isso é mentira. Eu vou logo até desmistificar isso aqui, porque é mentira. Não existe um sistema que possa... Só existe uma forma de você parar a IA, é você parar a internet. Porque todo e qualquer... E assim, há algumas situações, deixa eu explicar como funciona. Se você fizer um robô e colocar nele um processador com um nível de processamento muito avançado, ele consegue ter autonomia, independente de estar ligado à internet ou não. Ele tem como processar. É como você pegar um celular com 200 e poucos GB de memória. Ou você pode botar 2.000, ou 1 tera, ou 2 tera, depende. Quanto mais informação você colocar, ele vai ter aquela autonomia. Só que vai chegar um ponto que aquelas informações que já estão naquele chip, ou naquele HD, ou naquele sistema, vai ter um limite, né? Para ele ter essa expansão tecnológica mais avançada, ele precisa estar ligado, ele precisa estar online, para ter esse acesso a toda uma rede. Então, a única forma de você parar assim, esse domínio é se você parar a rede, a internet. Mas aí eles estão autônomos, esses aviões de guerra são autônomos. É isso que eu estou falando, são tecnologias autônomas. Independe de estar ligado ou não a rede de aí internet. Aí o pessoal põe uma metralhadora em cima do cachorrinho e ele sai andando aí. Mas muita gente não sabe que acha assim, a IA funciona. Existem limitações para a IA também. A IA não, porque a máquina ela tem algumas avaliações a fazer e para isso ela precisa ter o dado. Ela precisa ter aquele dado para poder ter aquela ação. Se ela não tem o dado, ela não pode agir baseado. Não existe ela fazer um machismo, não existe achismo. A IA funciona através de informação. Ela processa aquela informação e a partir dali toma uma decisão. Não, mas você está dando essa informação. Quando você bota ali, bote os faróis, objetos iguais, você está dando. Esse é o nosso problema. A gente está dando esse poder, e foi isso que o cara falou, que essa autonomia, esse poder dado pelo ser humano, até onde isso pode acontecer? Até onde? Qual é o limite dessas ações e se realmente a gente não vai viver? Mas se você vê o Schwarzenegger chegando perto de você... Caramba! E na verdade o engraçado é que se você vai para alguns vídeos da China, você vê alguns androides, que a gente não tem nem mais robô, agora é androide, né?
ciborgue, né? Cyborg é quando tem pessoa, não vê. Essa é Android mesmo. Android, né? Mas você tem hoje, a Tesla está lançando a Tesla, a Boston Dynamics, se não me engano, uma empresa americana também, está lançando robôs também, que são militares, são para usar no pra campo isso de mesmo. batalha. Então a gente já chegou nesse nível, né? Não estamos mais na década de Não, 70. a Ucrânia está usando muito. Então a nossa realidade mudou Os muito drones. e é preciso que a gente acompanhe essa evolução.